mais uma vez nós estarmos aqui diante do Senhor, nesse trabalho, ó Pai, que temos feito, Senhor Deus, para contigo, como instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos, queremos ser usados. Transforma, Pai, corações, ó Pai, pessoas venham, Senhor Deus, crer, Senhor Deus, no teu grande amor, pessoas venham, Senhor Deus, se entregar ao Senhor, ó Pai, porque a tua vontade para com a humanidade, Senhor Deus, é boa, perfeita e agradável, diz o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos, ó Pai, de ter um líder, ó Pai, espiritual, ó Pai, como o Senhor, ó Pai. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é suficiente, Senhor Deus, para as nossas vidas, ó Pai, sem subterfúgio algum, ó Pai. E nós, conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, somente crer, te buscar, Senhor Deus, buscar ao Senhor. E nós buscando, Senhor Deus, a tua presença, Senhor Deus, eu creio que todas as coisas se fará. E nós agradecemos ao Senhor nesta manhã, porque foi o Senhor que nos escolheu e não nós a vós. Assim diz a tua palavra. Então, Senhor Deus, nos instrui, nos capacita e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo, o nosso Deus tem sido maravilhosíssimo e nós queremos aí, dia após dia, estar buscando e servindo ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor assim no texto áureo: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Também a verdade prática, ela diz assim: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 17, e também versículo 22, ou parece capítulo 22, versículo 8, de 1 a 3. Quero estar compartilhando com os meus amados irmãos esse texto das Sagradas Escrituras. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Versículo 13 do capítulo 2. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo, era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali em Silo. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia a um homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. No versículo 16, dizendo-lhe um homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti o quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Olha a estupidez. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel.
e de como se deixavam com as mulheres e como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. Terrível. Enia Vasco, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então agora Samuel, 1 Samuel capítulo 8, no versículo de 1 a 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de um dos seus filhos primogênitos Joel, e o nome de seu segundo filho Abias. E foram juízes em Berzeba. Porém seus filhos não andavam pelo caminho dele. Antes se inclinaram à avareza e tomavam presentes e perverteram o juízo. Que coisa ruim, né, estava acontecendo naquele momento em Israel. Só Deus para dar vitória, né? Só Deus para entrar com providências na vida dos crentes, né? Eita Deus, maravilhoso. Quero trazer a introdução aqui nessa manhã a respeito de que nós estamos falando. Deixa eu ver se eu coloco aqui um fundinho musical para nós estarmos ouvindo. Aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Parece que até a internet foi embora, mas Deus é maior. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu dar continuidade então à introdução até ela voltar. Nessa lição, focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos seus filhos, antes da igreja local e das instruções educativas. Nós, pais, temos a obrigação de estar ensinando aos nossos filhos. A primeira família após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança da sua família. O papel da mulher era de cuidar dos filhos da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de algum sacerdote, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com as suas próprias famílias, principalmente com os filhos. Nós precisamos, meus amados irmãos, orar, porque muitas vezes a situação é muito difícil para nós tratarmos com os nossos filhos, mas a palavra do Senhor diz que a oração ela pode muito em seus efeitos. E quando nós oramos, meus amados irmãos, Deus ele muda a história. Deus muda a situação. Nós temos que crer, temos que ter esperança que essa boa mão, a boa mão do nosso Deus fará maravilhas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, cobrir os nossos filhos de oração, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja agindo aí maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Joyce Frois, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, um abração para você. Você está tão bonita, tenho visto você está tão linda, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente na sua vida, amém?
Deus te abençoe. Então, meus amados irmãos, a criação dos filhos no Senhor, amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora o meu vizinho colocou um som aí. Os irmãos vão ouvir um som de fundo aí, mas não é o pastor Carlos que está colocando esse som, não. O vizinho do lado aí, ele já colocou um som aí que vai atrapalhar um pouquinho, mas nós estamos aqui ligados no amor, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, a falta de autoridade no lar, os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com a relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam muito bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com a responsabilidade a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos, enganosos perante toda a congregação de Israel. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que os seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam esta autoridade dentro de sua casa, porque os filhos os enganavam. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos encher, aleluia, desse Deus maravilhoso, colocar a nossa vida no altar e falar: Senhor, eu tenho a necessidade de que o Senhor venha me ajudar em relação à minha casa, em relação ao meu lar. O Senhor pode me ajudar fazendo com que eu venha, aleluia, reconhecer a tua mão potente, agindo com poder e glória dentro da minha casa, fazendo com que os meus filhos venham andar nos teus caminhos, conforme eu tenho falado aí, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele tem a primazia dentro da nossa casa. E a palavra do Senhor diz em Provérbios: pais, ensina os vossos filhos o caminho que devem andar, quando for tarde, jamais se desviará dele. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos então orar ao Senhor, clamar ao Senhor, sempre na hora do almoço, da janta, do café da manhã, estar trazendo sempre à mente, ao coração, essa palavra que reina, essa palavra que é viva, né? Para que os nossos filhos estejam aí aprendendo, recebendo de Deus. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos trazer essa palavra para que ela venha aí vivificar a nossa família, os nossos filhos. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento. Quando se tornam adultos, especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para desenvolver do indivíduo, para o desenvolvimento do indivíduo. Ele oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controla, aleluia, controle de emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, à gentileza, ao falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não, aleluia, dispensavam tempo para os filhos, que se tornaram rebeldes e profanos na presença do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã,
Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar. Mas nós não podemos deixar, aleluia, de falar, de ter um tempo para os nossos filhos, de estar aí de um modo a estar trazendo eles a responsabilidade diante do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, Ele nos instrui a ter esse tempo hábil para os nossos filhos, amém? Filhos são importantes na família, porque filho, quando sai da nossa família, quando sai da nossa casa, eles formam outra família, e nós temos que os instruir a estar sendo uma bênção, porque isso direcionará ele para toda uma vida, amém? Então a sinopse do texto, uma paternidade, é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar sustentando os nossos filhos, tanto moralmente conforme espiritualmente, amém? Os filhos são dos sacerdotes, os filhos maus de Eli, Ofni e Finéias, são descritos como filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Nas Escrituras, conhecer ou não, aleluia, ao Senhor. Lerei novamente, ficar melhor entendido. As Escrituras, conhecer ou não conhecer. O Senhor normalmente se refere a um conhecimento pessoal de Deus em adoração e obediência aos hebreus. Os hebreus não consideravam o conhecimento primeiramente como algo intelectual, mas sim como algo completamente pessoal. O termo usado significava ter proximidade de quem? De Deus, em vez de simplesmente conhecer o mesmo. Aleluia, treinados no ritual e nas cerimônias do Antigo Testamento. E sem dúvida familiarizados com as exigências da lei. Esses dois jovens eram maldosos, inescrupulosos e sem caráter pessoal. Olha para ver, um filho de um sacerdote, ele fazendo tal coisa na presença do povo. A passagem de 1 Samuel capítulo 8 sugere que Samuel associou seus filhos como o mesmo, aleluia, associou seus filhos consigo mesmo devido à sua própria idade avançada. Os seus próprios nomes expressavam a devoção que havia no coração de Samuel. Joel significa o Senhor é Deus, e Abias quer dizer o Senhor é Pai. Infelizmente eles não corresponderam à esperança que seus nomes expressavam. Uma ironia semelhante entre os últimos anos de Samuel e de Eli está descrita nos versículos 3. Nos dois casos, os filhos em que se confiava provaram ser desleais. Nós precisamos então, aleluia, instruí-los. Nós precisamos ter tempo, aleluia, para estar com os nossos filhos. Nós precisamos ter tempo para estar os ensinando a adorar a Deus, a ter uma vida reta, uma vida santa, amém? Uma vida valorosa. Tipos de paternidade extremista. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só. E a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter a criação dos filhos. Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. A paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dar ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados.
Os filhos obedecem por medo, aleluia, por culpa, por remorso, por rancor. O zelo extremo de certos pais os ter feito perder seus filhos, que se desviaram, aleluia, que se desviam, infelizmente alguns nunca voltarão ou voltam à igreja e consequentemente desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus. Diz: e vós pais, não provoquei a ira de vossos filhos, mas criai-os no Senhor, na doutrina do Senhor, e admoestando na presença desse Deus tão maravilhoso. Amém? A paternidade permissiva, quando o pai não importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem. O fim será calamitoso. Essa paternidade ou até mesmo a maternidade é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com as suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplos, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. O sábio Salomão adverte-nos, visto como se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente dispostos para praticar o mal. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente, é responsável, produz uma família infeliz. Ele criou filhos que se tornaram profanos. O tempo bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo é o seu sufixo, e o seu sufixo pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. Os filhos de Eli foram homens pervertidos, irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a sua família. A sinopse do texto 2 diz assim: a paternidade autoritária e a paternidade permissiva são prejudiciais à família. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamar a Deus, pedindo Ele para que Ele esteja entrando com providências na minha vida, na tua vida, para que nós sejamos pais melhores, para estar aí instruindo os nossos filhos no caminho do Senhor. O subsídio ou auxílio da vida cristã. A falta de disciplina prejudica os filhos. A lei estipulada que as necessidades de todos os levitas deveriam ser supridas através do dízimo do povo. Os filhos de Eli abusavam da sua posição de sacerdote para satisfazer a sua ganância pelo poder, posses e controle. Seu desprezo e arrogância, tanto para com o povo como para com a adoração, enfraqueceram a integridade de todo o sacerdócio. Eli sabia que seus filhos eram maus, mas pouco fez para corrigi-los
ou impedi-los, mesmo quando a integridade do santuário de Deus fora ameaçada. Como sumo sacerdote, Eli deveria ter respondido mediante a correção dos seus filhos. Não admira que ele tenha preferido não confrontar a situação, mas ao ignorar as suas ações egoístas, Eli permitiu que seus filhos arruinassem suas próprias vidas e e as de muitos outros. Existem momentos quando os problemas difíceis devem ser confrontados, ainda que o processo e as consequências sejam dolorosas. Assim nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar o socorro de Deus. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar e falar: Senhor, eu necessito das tuas mãos potentes. Eu quero fazer, Senhor Deus, eu quero, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu não quero ficar de maneira nenhuma conforme Eli, conforme Samuel. Nesse sentido de criar filhos, não, de maneira nenhuma, Senhor, mas me ensina, me fortalece, me ajuda para que eu possa, Senhor, no teu nome, ó Pai, levar a tua palavra com afinco, com dedicação, que eu possa ser uma bênção nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós deixamos muito de lado os nossos filhos, nós deixamos eles fazerem o que quiserem, mas nós precisamos os instruir segundo a palavra do Senhor, amém? Então o fracasso de dois pais relapsos com os filhos, omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz que eram, porém, os filhos de Eli, aleluia, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos quando foi confrontados a respeito dos seus maus procedimentos de seus filhos. Foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os filhos, sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis e frágeis e propensos à fraqueza da carne. Deus espera que os líderes da igreja na autoridade exerçam com liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram de responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da sua própria família. No tratamento inadequado, esta lição inevitavelmente não pode fugir
do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos. Num ambiente eclesiástico, não pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública da sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens, adultos, que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição. Esse tratamento, modelo bíblico do tratamento adequado, passa pelo respeito, a admoestação, conforme está aí em Efésios capítulo 6, de 1 a 4. A sinopse do texto 3, todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis pelos nossos filhos. Seja bem-vinda, minha amada irmã Karen Rebarra. Eli também, seja bem-vindo, meu amado irmão. Seja bem-vindo. O Gabriel também, seja bem-vindo a todos. Conclusão aqui, essa conclusão: os pais são exortados a ensinar aos filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam de repreensão, que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Amém? Glórias a Deus. Quero trazer aqui a revisão dos textos que nós lemos aqui. Quem eram os filhos de Samuel? Joel e Abias. Na vida da família, quem são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos? Os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos. Quais são os dois tipos de paternidade extremista? A paternidade autoritária e a paternidade permissiva. Também, além de ensinar a disciplina para os filhos, os pais devem estar presente na vida de cada um dos seus filhos. Por que Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar? Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar porque não tinham tempo para os seus filhos. Nós precisamos ter tempo para os nossos filhos. Nós precisamos os instruir na presença do nosso Deus, do Deus maravilhoso que nós temos. Amém? Então quero orar por você nesse momento. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu grande amor. Ó Deus de Israel, o Senhor é tudo na nossa vida. Nós precisamos do Senhor, nos ajuda, nos instrui, ó Pai. Faça de nós verdadeiros pais de famílias, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nos ensina a educar os nossos filhos nos teus caminhos, ó Pai. E aqueles que estão afastados, ó Pai, aqueles que estão envergonhando os vossos pais, que eles venham retornar à tua casa, à tua presença, Pai. Sim, Senhor Deus, eu oro, eu clamo, Senhor Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, nessa manhã, nos fortalecendo, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Amanhã, ou melhor dizendo, amanhã não, hoje, mais tarde, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente no culto de adoração ao Senhor, de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Mais tarde, às 19 horas, nós estaremos juntos. Amém? Então esteja recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Muito obrigado pela participação dos meus amados irmãos. Que Deus esteja abençoando vocês, que Deus esteja derramando da sua graça, derramando do seu poder, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe, fica na paz e até mais tarde, se Deus quiser, às 19 horas.